Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós que somos reconhecidos como servos do Senhor, como adoradores de Cristo. Primeiro ponto, se humilhar. Se nós reconhecermos as nossas falhas, as nossas fraquezas, se nós reconhecermos que nós somos pequenos, que nós estamos abaixo de Deus, se nós reconhecermos que não somos nada sem Deus, se nós nos humilharmos, primeiro ponto. Segundo ponto, orar. Orar é nós termos intimidade com Deus. É nós termos uma amizade particular com Deus. Se nós nos humilharmos, orarmos. Terceiro ponto, buscar a minha face. Se nós lutarmos espiritualmente, se nós guerrearmos, se nós consagrar a nossa vida, se nós jejuarmos, se nós fazermos a obra do Senhor, buscar a presença do Senhor constantemente, buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida e se converter dos seus maus caminhos. Se nós, em algum momento, reconhecer que somos pecadores, que nós falhamos diante de Deus, que muitas das vezes falamos coisas que não é para falar. Muitas das vezes agimos de uma forma que não é para agir. As nossas atitudes, a nossa conduta diante de Deus. Aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Quarto ponto. E se converter dos seus maus caminhos. Aí olha o que Deus diz. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então, se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós orarmos, se nós buscarmos e se nós nos convertermos diante de Deus, o Senhor vai nos ouvir. O Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Senhor vai ouvir a nossa adoração, o Senhor vai ouvir a nossa petição, o nosso pedido de socorro. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nos momentos de angústia, o Senhor vai nos ouvir. E o Senhor ainda continua dizendo:
perdoarei os seus pecados. Mas para o Senhor perdoar, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que pedir perdão para o nosso Deus. Todo momento nós temos que pedir perdão, porque nós pecamos diante de Deus. Nós erramos diante de Deus. E nós temos que a cada dia reconhecer as nossas falhas. Nós temos que reconhecer que nós erramos diante de Deus e que muitas das vezes nós entristecemos o coração de Deus. Porque a partir do momento que nós não estamos segundo a vontade de Deus, quando nós não estamos em obediência com Deus, não temos a conduta que temos que ter diante de Deus. Quando fazemos, agimos da nossa maneira. E quando não sentimos o Espírito de Deus cobrar de nossas vidas, o Senhor se entristece com a nossa conduta diante dele. Mas quando nós estamos em obediência com o Senhor Deus, quando nós nos preocupamos em ter uma vida em santidade com o Senhor, quando nos preocupamos em ser fiel com o Senhor, e quando o homem e a mulher se humilham diante de Deus, reconhecendo que é pequeno, que não é nada sem Deus, e quando ele resolve a ter uma intimidade com Deus, a ter uma amizade com Deus profunda, e quando ele decide a orar ao Senhor Jesus, quando ele decide buscar a face de Deus, quando ele decide se converter dos seus maus caminhos, dos caminhos errantes, dos caminhos pecaminosos, dos caminhos que não têm agradado aos olhos de Deus, então o Senhor diz: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E Deus continua lhe falando: e sararei a sua terra. O Senhor, Ele quer sarar o teu coração. O Senhor Jesus, Ele quer sarar as tuas enfermidades, as angústias, as preocupações. O Senhor quer tirar de ti o desânimo, até mesmo de continuar vivendo. O Senhor Jesus quer renovar as tuas forças. O Senhor quer curar o teu coração, a tua mente. O Senhor quer trabalhar na tua vida espiritual. O Senhor quer sarar o teu lar. O Senhor Jesus quer sarar a tua família. O Senhor Jesus quer sarar o Brasil, o mundo. A partir do momento que um brasileiro, um homem ou uma mulher, se arrepende dos seus maus caminhos, reconhece que o caminho em que está trilhando não agrada a Deus, não é aquele caminho que o Senhor quer que você venha trilhar, que as tuas atitudes não agradam aos olhos do Senhor. E quando para reconhecer que somente Deus é o Deus da salvação, que somente Deus é o perdoador, que somente Deus é o Salvador de toda a terra, e quando ele procura entregar a sua vida nas mãos do Senhor, quando ele procura ser uma nova criatura diante de Deus, um novo homem, uma nova mulher, e quando ele passa a aceitar a Jesus,
reconhecendo todos os seus pecados, se humilhando, reconhecendo que ele não é nada sem Deus. Quando ele se humilha pedindo perdão a Deus por tudo que tem desagradado ao Senhor Jesus. E quando ele aceita ao Senhor, e o seu nome é escrito no livro da vida lá no céu, aí sim há uma restauração na sua vida, há uma cura, há uma libertação. Louvado seja o nome santo de Jesus. E há um nascer de novo diante de Deus, porque a partir do momento que o homem e uma mulher decide entregar sua vida nas mãos do Senhor, ele é uma nova criatura. Agora sim, ele passa a ser um vaso nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele passa a se preocupar a cada dia em ser chamado povo santo, povo eleito, povo escolhido de boas obras. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas é preciso reconhecer diante de Deus que somente Deus é o Deus de Israel, que somente Deus é o Deus perdoador, é o Deus grandioso, é o Deus sarador, curador. E Deus, nesse dia, Ele quer sarar o teu coração, o teu sofrimento, as tuas angústias. Louvado seja o nome santo de Jesus. E Ele quer sarar a nossa nação. Mas depende do homem se arrepender dos seus maus caminhos, entregar sua vida nas mãos do Senhor. Vamos estar orando nesta manhã em nome santo de Jesus. Senhor Deus e querido, te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu de vida e estar em Tua presença. Abençoa, meu Deus, aqueles que se encontram tristes, angustiados, aqueles que se encontram perdidos, Pai, aqueles que procuram a saída para suas vidas e não encontram, Senhor. Mas que eles venham, Jesus, ver que somente o Senhor é a porta e a saída, que somente o Senhor é o perdoador, que somente o Senhor é o salvador, que somente o Senhor é o curador, Pai. Que o Senhor venha ser a cura, Senhor, para o homem e para a mulher. Que o Senhor venha ser a cura para a nação. Que o Senhor venha ser a cura para o nosso Brasil. Senhor, venha nos dar um dia abençoado de paz e com Tua presença em nossas vidas. E desde já, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Não só por hoje, mas para todo sempre, Pai. Amém. E que Deus os abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus.